cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, né? Jesus vem abençoar a sua vida, sua casa, sua família. Louvado o nome do Senhor, que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre a sua vida. Nesta manhã, né, quero nós estar meditando alguns versículos da parte do Senhor para a nossa vida. Glória a Deus, né? Vamos começar, né, nesta manhã. Vamos começar meditando a palavra que se encontra no Evangelho. Deixa eu arrumar aqui. Glória a Deus. Um pouquinho, não dá boa, né? Glória a Deus. Agora melhorou. João 14, 26. Esse é o primeiro versículo que nós vamos meditar. Falar um pouco sobre o Espírito Santo, né? Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus. Nós devemos, né, meditar sempre sobre o Espírito Santo de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Diz assim a palavra: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Glória a Deus. Amada igreja, a Bíblia nos fala que nos últimos dias, se possível fora, os escolhidos seriam enganados. Isso é muito forte, né? Os escolhidos, aqueles que são escolhidos para ser salvos, poderiam ser enganados. Porque há muitos espíritos que atuam aqui nesta terra. Né? Há o Espírito Santo de Deus, o Espírito do diabo e o Espírito do homem. Espíritos enganadores, espírito de mentira, de contenda. Então nós temos que estar buscando conhecer cada dia mais a palavra de Deus para nós não sermos enganados. Para que nós não venhamos receber outro espírito que não seja conforme a vontade do Senhor, conforme a palavra de Deus. Aqui o Senhor Jesus, Ele está ali, né, falando com seus discípulos. Louvado e engrandecido é o nome sobre o Espírito Santo. Que o Espírito Santo Consolador, ele viria da parte do Senhor, né? Jesus, ele enviaria o Espírito Santo. O Pai, né, enviaria em nome de Jesus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Para você ver que o Espírito Santo, ele não vem em nome dele mesmo, em nome de homem, mas em nome de Jesus. Glória a Deus. E ele nos ensinará. É o Espírito Santo de Deus que nos ensina a andar nos caminhos santos do Senhor. Porque se nós somos pelo Espírito do homem, nós não obedecemos a palavra de Deus. Se nós somos pelo Espírito do mundo, o Espírito do engano, nós não vamos andar segundo a vontade de Cristo. Porque o Espírito Santo, glória a Deus, o Espírito Santo de Deus, ele nos guia a fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Para você ver que o Espírito Santo, ele nos faz lembrar de tudo quanto Jesus ensinou. O Espírito Santo, ele nos leva a Cristo. Então há muitos espíritos que querem levar o homem, a mulher, o cristão, não a Cristo, mas ao mundo, às suas próprias vontades, saindo fora do propósito da palavra e indo para a vontade da carne. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Nós precisamos obedecer a esse Espírito. Aleluia, o Espírito Santo da verdade. Que Jesus, louvado é o nome do Senhor, fala na palavra. Que o Pai enviaria para nos guiar a toda a verdade. Aleluia. Para você ver que o Espírito Santo, aleluia, ele não fala de si próprio, né? Mas do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele não nos leva a homem, a mulher, mas a Cristo. Todo espírito
que não nos leva para a palavra, para o Evangelho de Jesus, não é o Espírito que nós devemos buscar e obedecer e ouvir. Nós devemos ouvir o Espírito Santo de Deus, que nos leva a Cristo, a renúncia, que nos leva a arrependimento de pecado, a mudança de caráter, porque é isso que o Espírito Santo de Deus, ele quer de nós. Porque o Espírito Santo, ele não vai falar conosco, não continue da mesma forma que você está, continue com os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. Sempre o Espírito Santo de Deus, ele vai nos levar a Cristo, ele vai nos levar a arrependimento. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo Consolador, ele vai nos levar para nós entender o quão nós somos falhos e necessitados da graça de Jesus Cristo. Há muitos espíritos que são pregados, que são espíritos que falam, não, do jeito que você tá bom. Não precisa você mudar, não precisa você renunciar, não precisa você mudar de caráter, você pode continuar mentindo, você pode continuar bebendo, você pode continuar praticando o pecado, não tem problema. Você vai ser salvo pela graça. Jesus, ele já pagou o preço, você não tem que pagar preço nenhum mais. Esse é o espírito do engano que quer enganar. Porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade, ele nos manda consertar a nossa vida. Ele nos manda a não fazer a vontade da nossa carne, mas a vontade do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo verdadeiro, o Espírito Santo da palavra, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos confronta. Ele nos confronta. O Espírito Santo da verdade, ele não quer que nós nos conformemos com os nossos pensamentos e sentimentos, mas que nós busquemos ao Senhor, porque sim, nós não seremos salvos pelas obras, mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que nós só alcançaremos esta graça do nosso Senhor Jesus Cristo se nós obedecermos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus nos ensina a renunciar. Jesus nos ensina a fugir da aparência do mal. Jesus nos ensina a não viver no erro, no pecado. Jesus nos ensina a andar buscando a direção. Então o Senhor não quer nós da mesma forma. Vinde como estás. Sim, a palavra diz, vinde como estás. Mas não permaneça como estás. Você pode até ir para Jesus como você está. Mas você precisa ser transformado. Porque um evangelho que não te transforma não é o evangelho de Jesus Cristo. Porque o evangelho de Jesus Cristo, ele nos transforma, ele nos molda, nós somos transformados. Você me entende? Glória a Deus. Vá ao nome do Senhor. Vamos lá agora para João 16, 13. Ver o que diz a palavra do Senhor. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vos hei de anunciar. Glória a Deus. Olha para você ver. O Espírito da verdade, ele nos guiará por toda a verdade. Tudo que é da verdade vem do Pai. Mas tudo aquilo que vem da mentira não é do Senhor. Não é. Ai, mas Deus, hoje mudou, irmã. Hoje é moderno, hoje as coisas é diferente. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não vai passar. Esse evangelho não vai mudar. Às vezes nós queremos mudar ele. Não é mesmo? Às vezes nós queremos mudar o evangelho para ele encaixar na nossa vida. Para aceitar o que ele não aceita na nossa vida. Nós queremos isso. Mas o evangelho ele não muda. Não muda. O Senhor ele não muda a sua palavra.
Não adianta nós querer mudar aquilo que o Senhor, Ele é imutável, Ele não muda. A Bíblia é claramente dizer, o Senhor, Ele não muda. Ele não se deixa escarnecer. Ah, mas Deus conhece meu coração, Deus sabe. Sim, Ele conhece. E por Ele conhecer que Ele enviou o Espírito Santo para te transformar, para me transformar. Porque Ele conhece sim a nossa vida. E é por isso que Jesus ele veio, morreu na cruz do Calvário, para nos salvar de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa arrogância, das nossas ignorâncias. Jesus ele veio para nos libertar. Jesus ele não veio simplesmente e morreu ali prontão. Ele morreu para nos libertar, para que nós não estejamos mais presos às nossas vontades, aos nossos querer. Não está preso mais à vontade do pecado, mas está fazendo a vontade do Senhor. Aleluias. O espírito do engano, ele quer te levar para a mentira. Ele quer que você acredite que o certo é errado e o errado é o certo. Só que está aqui o manual. Se nós errar, nós erramos porque nós não damos ouvido à palavra de Deus. E se nós não der ouvido à palavra de Deus, não haverá misericórdia para a nossa vida naquele grande dia. Porque não adianta ninguém falar assim, eu não conhecia, eu não sabia. A palavra, ela está aqui. A Bíblia, ela está ao nosso acesso. E não adianta nós chegar e falar assim, mas Deus ele conhece meu coração, Deus ele vai me perdoar, Deus perdoa. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Mas se nós morrer no pecado, não haverá misericórdia naquele grande dia. Não haverá. Porque Deus, ele é amor, sim, ele é amor, mas ele é justiça, ele é um fogo consumidor. Lembra de Sodoma e Gomorra? A destruição. Lembra lá no início, o povo, no tempo de Noé? Pereceram, ficou só Noé e sua família e os animais, o resto tudo pereceu. Tudo. E nós, será que nós achamos que esse Deus mudou? Que esse Deus vai aceitar o nosso erro, vai aceitar nós querer sempre andar pelo outro caminho, em vez de andar pelo caminho dele? Você acha que Deus ele vai arrepender-se de ter escrito a palavra dele e mudar só por causa de nós? Não. Ele não muda a palavra dele. Ele não muda a palavra dele. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa salvação. Nós não podemos brincar de ser crente. Brincar com a palavra de Deus, brincar com o Espírito Santo, com os dons espirituais. Mas nós devemos levar a sério. Porque o dia há de vir. O dia que nós vamos prestar contas com o Senhor. Está tudo escrito. Não vai adiantar você tentar fugir naquele grande dia. Não vai adiantar você querer fugir. Não vai ter para onde fugir. Tudo vai estar exposto. Tudo. Aquilo que você faz, às vezes que você fala assim, mas ninguém está vendo, irmão. Hoje, ninguém está vendo. Mas naquele grande dia será exposto, todos verão. Imagina que tristeza para aqueles que estão vivendo uma vida dupla. Outrora na presença de Deus, outrora no mundo. Outrora dando a paz do Senhor e outrora bebendo, fumando, mentindo, enganando, traindo. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã, como é que vai ser naquele grande dia? Devemos nos arrepender dos nossos pecados e nos consertar diante do Senhor enquanto há tempo. Porque aquele dia será como um fogo consumidor. Nós seremos salvos pela graça de Jesus Cristo. Porque pela graça dele, ele deixou escrita a palavra para nós obedecer.
Pela misericórdia e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele enviou o Espírito Santo para nos ensinar. Aleluias. Vamos lá em Romanos. Aleluia. Romanos capítulo 8. Romanos 8, 6 a seguir. Diz assim, ó. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem a verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aqueles que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificarão os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita, que vós habita. Glória a Deus. Jesus abençoe. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Então, a inclinação da carne é morte. Mas aqui não está falando simplesmente da morte física, morte espiritual. O pecado, ele leva à morte espiritual. E é interessante que a morte espiritual, ela não vem assim, não é igual à morte física. Porque a morte física, muitas vezes a pessoa está bem, do nada ele vai e morre. Né? Ele adormece. A morte espiritual é diferente. A morte espiritual, ela é como um processo. É como se o pecado, ele vai te esfriando. Você não consegue mais orar como você orava antes. Você não consegue buscar a face de Deus como você buscava antes. Você não consegue sentir a presença do Espírito Santo como você sentia antes. Você não consegue mais ter paz. Você não consegue mais ter certeza da sua salvação. Sempre tem algo que te acusa. Morte espiritual. E nós temos que tomar muito cuidado com essa morte, igreja. Porque a morte espiritual, ela risca o nosso nome do livro da vida. Porque o pecado, ele tem esse poder. O poder de destruir aquilo que Deus tem para nós. O pecado, ele tira de nós a nossa salvação. Ele tira de nós o direito da vida eterna. Nós temos que tomar muito cuidado com o pecado. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas vontades, com os desejos da nossa carne. Nós temos que alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Alinhar a nossa vida com os propósitos de Deus para a nossa vida. E não adianta nós tentar pensar, hoje não tem problema, antes era pecado, hoje não é. Se antes era pecado, continua sendo pecado. A teologia tem avançado muito, né? Como a tecnologia tem mudado dia após dia. Só que a palavra de Deus, ela não muda. Não adianta nós querer que Deus, ele aprova algo que a palavra não aprova. Irmão, mas fulano revelou isso, revelou aquilo. Se está fora da palavra, infelizmente, não é o Espírito Santo de Deus que está revelando. Porque você viu a palavra dizendo, o Espírito Santo, ele nos guia para a verdade. E tudo aquilo que sai fora da Bíblia é mentira, não é verdade. E nós temos que viver na verdade. Por mais que às vezes para viver na verdade, não adianta eu vir aqui mentir para você e dizer assim, é fácil, é só flores, não é. Para você viver na verdade, vai ter decisões que você vai ter que tomar, que vai doer na sua alma. Vai ter renúncias que Deus vai te pedir, que vai doer. Vai ter circunstâncias que você vai chorar. Porque nem sempre a vontade de Deus, ela bate com a nossa vontade. Nem sempre. Mas muitas das vezes a carne, ela sempre vai
nem bater com a nossa vontade, porque a nossa natureza é pecaminosa. O homem, ele tem a natureza pecaminosa, por causa disso que Jesus veio. Porque se não fosse Jesus, a misericórdia e a graça dele, nós não seríamos salvos. Então nós temos que tomar muito cuidado com o pecado. Estar alinhado com o Senhor. Estar alinhado com o Espírito Santo de Deus. E tomar muito cuidado com revelações e profecias que nós recebemos. Muito cuidado. Hoje tem muitos querendo ser profeta. Eis que o Senhor te diz, eis que o Senhor te está falando. Mas você não está batendo com a palavra. Não é segundo a vontade do Senhor. Não é. Às vezes vai ser coisa que vai agradar a nós. Mas se a palavra está dizendo ao contrário, nós temos que tomar muito cuidado. Porque o apóstolo Paulo, ele exortou muito a igreja sobre os falsos profetas que querem enganar, tirar a salvação. Louvado é o nome do Senhor, que nós venhamos estar alinhados com o Espírito Santo. Vamos lá para 1 Coríntios 3. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, diz assim: Eu, irmão, não vos pude falar como espiritual, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo eu sou de Paulo, outro eu de Apolo, porventura não são carnais? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela fala para nós, igreja, que aqueles que estão na carne, eles não podem agradar a Deus. Porque nós já vimos na palavra, em Romanos, que a carne, ela não é sujeita a Deus. Não é sujeita à vontade de Deus. Então aqueles que estão na carne, eles não podem agradar a Deus porque eles não conseguem se sujeitar à vontade de Deus. Eles não conseguem renunciar à vontade da carne. Por isso eles não agradam a Deus. E aqui Paulo, ele está exortando a igreja de Coríntios. Porque a igreja de Coríntios, ela estava carnal. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Sendo que, como diz a palavra mais à frente aqui, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Por isso não devemos ter divisão entre os irmãos. Eu sou da igreja A, eu sou da igreja B, eu sou do pastor A, pastor C. Não, nós somos de Cristo. Porque se nós tivermos esse pensamento carnal, nós não vamos estar agradando a Deus. Por quê? Porque vai haver divisão. Vai haver contenda, vai haver inveja, vai haver coisas que não agradam aos olhos do Senhor. Então nós somos um povo. O espírito do engano, o espírito da mentira, ele quer tirar essa essência da igreja. Não quer que a igreja tenha união. Você não pode conviver com o irmão tal, porque o irmão tal é isso, aquilo outro, e começa a colocar defeito no irmão, sendo que a Bíblia diz que aquele que aborrece seu irmão é homicida. Os homicidas não herdarão o reino dos céus. Aquele que fala mal do seu irmão, da sua irmã, ele está nas trevas, ele não está na luz. Então nós temos que tomar muito cuidado para que nós venhamos estar vendo uns aos outros como nós somos irmãos. Não é eu sou de Paulo, eu sou de B, eu sou de C, eu sou de D. Não, nós somos um povo do Senhor. Nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Vamos lá para 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, 3 e 4. Glória a Deus.
2 Coríntios 11, 3.